RCV Notícias. Três horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV. António Lima, boa tarde. Boa tarde, Bira. Boa tarde, por amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde. Vamos iniciar este jornal de uma forma atípica, não vai haver título. Vamos diretamente à Guiné-Bissau. É que a Rádio de Cabo Verde apurou há instantes que houve um tiroteio em Bissau, nas imediações do Palácio da Presidência da República, e que também houve invasão à sede da Comissão Nacional de Eleições, não sabendo para já se trata de uma intervenção do Exército ou de homens do Ministério do Interior da Guiné-Bissau. A Jana Freak escreveu há instantes que o próprio Sissoko confirmou que foi detido no seu gabinete o chefe de Estado-Maior General Biag Nantan e o vice-chefe de Estado-Maior General Mamadou Touré e o ministro do Interior Botch Kandé foram também detidos, ao mesmo tempo que o presidente Sissoko-lista Jefferson Gomes, com quem falamos há instantes, e nos disse que estava em segurança no hotel. Está bem, o Jefferson e a equipa da RTC, e que um dos seguranças da missão da CDO pediu à equipa para não sair quando pretendiam ir almoçar, mas não sabia o porquê. Eu lhe disse. Contatamos dois outros jornalistas da Guiné-Bissau que estão no terreno e que nos confirmaram o sucedido, e vamos tentar ver o encontro com o Demba Sayá. Demba, muito boa tarde, não sei se lhe escuta. Conta-nos o que é que aconteceu esta manhã. Neste momento estás em segurança? Primeiro, estás em segurança? O que é que aconteceu? Boa tarde, Notalim. Obrigado por... Perdemos o sinal com o Demba Sayá na ligação com a Guiné-Bissau. Demba, por favor, queira repetir, caso esteja a nos ouvir, porque perdemos o sinal. Sim, boa tarde. Já me ouçam? Sim, Demba. Siga. Sim. Eu estou em segurança, graças a Deus. Saí agora do escritório para casa porque o que aconteceu confirma-se sim que houve tiroteios na zona da presidência e também dizem que houve uma invasão na zona do CNE e o meu escritório onde eu trabalho fica um pouco longe dessa zona, volta aí 3 quilômetros por essa zona, mas nesse momento aparentemente não se ouve nada por isso, porque nessa zona também há uma dificuldade de ouvir os tiros com materiais de baixo calibre, né? Mas houve uma pânica, as pessoas foram buscar as crianças na escola, todos nós fomos buscar as crianças na escola, estamos todos nesse momento sem uma informação certa o que é que aconteceu e o que é que pode acontecer nos próximos dias. Então Demba não tem... Normalmente. O Demba não tem informação de que o presidente Sissoko está detido, bem como o chefe de Estado-Maior, o vice-chefe de Estado-Maior e o ministro do Interior, como escreve o Jana Freak. Eu não tenho informações oficiais de que isso tenha acontecido, mas é o que se fala por aí, o que circula nas mídias sociais, de que o presidente Sissoko e o ministro do Interior foram presos, mas não posso confirmar esses dados porque não são dados oficiais e eu não tenho confirmação desses dados. Neste momento a televisão da Guiné-Bissau e a rádio pública estão a emitir com programação normal ou há alguma alteração? A televisão da Guiné-Bissau não está a emitir com a música, né? Mas a Rádio Nacional não sintonizei por esse momento, mas creio também que esteja a trabalhar. Alguma outra informação? Não há registro de nenhum ferido por enquanto? Não tens mais nenhuma informação? Acho que perdemos o sinal com o Demba Sayá, mas ficou o essencial. Demba, algum outro elemento que... Demba, definitivamente a comunicação não está muito boa, Demba.
Agradecemos muito a sua colaboração com a Rádio Cabo Verde. A comunicação não está muito boa, mas ficou o essencial. Demba, muito obrigado. Fique em segurança. Estamos aqui deste outro lado também, se pudermos ser úteis. Conte com a nossa solidariedade. Obrigado e boa tarde. E vamos continuar com o mesmo assunto. Vamos agora ao encontro do Jefferson Gomes. Jefferson, que falei com ele há instantes, estava no hotel. Jefferson, julgo que estejas ainda em segurança. Boa tarde. Conta-nos o que é que sabe o Jefferson até este momento. Muito boa tarde, Anatólio. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Também estamos com dificuldades em conseguir o sinal com o Jefferson, um sinal em boas condições. Vamos tentar uma vez mais. Certamente que muitas ligações em direção ao sistema de comunicação da Guiné-Bissau, o que acaba por sobrecarregar a estrutura de telecomunicação do país. A informação que temos é de que o presidente Sissoko foi detido, conjuntamente com o chefe de Estado-Maior, o vice-chefe de Estado-Maior e também o ministro do Interior, que foram detidos ao mesmo tempo e por uma parte do Exército, isso quando o Sissoko teria dito que venceu as eleições, então ele foi detido. Mas também temos a informação de que a Comissão Nacional de Eleições, a sede, teria sido invadida, mas não podemos ainda confirmar ou reconfirmar se efetivamente aconteceu, como aconteceu, por quem e o que é que efetivamente aconteceu com os dados todos que já foram computados pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau. Estamos agora com dificuldades com o Jefferson Gomes. O telefone toca, mas ao que parece o Jefferson não nos escuta. Vamos tentar o contacto do outro jornalista para ver se teremos muito mais sorte, porque o Demba Sayá está no seu escritório. Ele apenas disse-me que mandou buscar as crianças à escola. Ao que parece já temos o Jefferson. Sim, Jefferson, boa tarde uma vez mais. Sei que estás em segurança. O que é que o Jefferson conseguiu apurar até este momento? Certo, Anatólio, a internet a cair um pouco. Por volta das 13 horas fomos testados pelo sistema de segurança da CDO, tiros dentro da cidade. Estamos aqui no bairro da Penha, que fica a uns 4 ou 5 quilómetros do centro, onde há informações deste tiroteio, que também, de acordo com informações que tivemos, teve alguns momentos de maior intensidade, abrandou e voltou a intensificar-se. Enfim, tivemos de sair de um pequeno hotel por cá, aqui na zona da Penha, para mudarmos para o hotel onde está alojado o grosso da missão de observadores da CDO, que já começou a regressar aos seus destinos. Uma outra fonte fala-nos em tiroteios no centro da cidade, tiros de mosteiro, visando sobretudo a Comissão Nacional de Eleições. A Avenida Bissau, que corta, portanto uma grande avenida que corta a cidade, conta neste momento com um trânsito bloqueado e intenso. Havia no sentido centro para a Penha, onde nós estamos, está impedida. No sentido contrário, portanto, no sentido Penha-Cidade, o trânsito está impedido. No sentido contrário, vê-se o tráfego bloqueado. Também vimos muitas pessoas a virem a pé desse sentido, centro-Penha, com alguma agitação. Viaturas militares em prontidão passaram por nós, mas uma fonte confidenciou-nos que o que se passa pode ser também uma manobra para evitar com que os resultados eleitorais sejam divulgados amanhã. Há neste momento muita informação e muita desinformação. Também temos informações de que tudo terá começado no horário em que Fernando Dias encontrava-se reunido com observadores da União Africana e com os representantes do Conselho dos Anciões, da CDO, que reúne antigos presidentes. Contactamos também o pessoal da Embaixada de Cabo Verde, que nos garantiu que estão bem, que não podiam sair da Embaixada, que, como se sabe, fica bem perto do centro. Neste momento, nós temos ordens do pessoal de segurança da CDO para não sairmos do hotel. Do resto, naturalmente, vamos acompanhando a evolução do funcionamento da CDO relativamente ao que está a acontecer. A missão propriamente da CDO, o chefe da missão, não disse nada, não fez ainda nenhuma declaração, qualquer avaliação sobre o assunto? Não. O chefe da missão ficou alojado num outro hotel, que é o Hotel Ceiba, que fica mais próximo do centro da cidade.
Nós estamos na zona da Penha, que, portanto, o Hotel Ceiba fica na zona de Chão de Papel, que é perto do centro da cidade. Nós estamos aqui na zona da Penha, que fica então estes 3, 4 ou 5 quilómetros do centro. E também ainda não transpirou o nome do militar que estaria à frente deste grupo que deteve o presidente Sissoko e o chefe de Estado-Maior, o vice-chefe de Estado-Maior e o ministro do Interior? Transpirou algum nome? Não, eu não consegui ainda apurar estas informações porque fomos pegos de surpresa. Estávamos num hotel menor, 3 minutos longe deste hotel onde estamos agora, o Hotel Halá, e fomos informados de que teríamos de apresentar-nos aqui por questões de segurança. Pronto, para já não tenho essas informações, mas vamos tentando apurar, já que as informações ainda são escassas, estamos a alguma distância e pode haver também alguma desinformação, alguma especulação em torno do que estará a acontecer. Obrigado, Jefferson. Fique lá em segurança, que nós teremos aqui pendentes de tudo aquilo que vier a acontecer. Caso houver algum motivo para que possas fazer alguma intervenção, a via estará aberta, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou então por outra via que iremos ao teu encontro. Fique lá, fiquem bem, tu e o teu companheiro da equipa que está em Bissau, fiquem em segurança e o que tiver, aquilo que conseguir apurar, estaremos aqui então para partilhar. Obrigado e tenham uma boa tarde e boa sorte. Boa tarde a todos. Continuamos agora com a atualidade nacional. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, destacou os avanços de Cabo Verde no combate ao VIH, tuberculose e malária, mas alertou para a possibilidade de uma redução no financiamento do Fundo Global. Sobre o VIH-Sida, o Ministro afirmou que Cabo Verde está prestes a concorrer à certificação da eliminação da transmissão vertical da mãe para o filho. Jorge Figueiredo sublinhou também a importância das organizações da sociedade civil para manter os progressos alcançados, conforme a Edna Barros. O Ministro da Saúde destacou que o país reduziu a morbidade e mortalidade por tuberculose, mantém o estatuto de país livre de paludismo e está a preparar a candidatura para certificação da eliminação da transmissão vertical do VIH. Relativamente à tuberculose, nós estamos entre os grupos da África com melhor prestação. Temos reduzido em termos de 2015 a 2024 cerca de 24% da morbidade e cerca de 36% da mortalidade por causa da tuberculose. Relativamente ao paludismo, estamos já neste momento com 100 e tal casos de paludismo. Estamos a trabalhar para que no próximo ano continuemos com o certificado, e o que exige reorganização, uma luta permanente de ação e também solicitar a contribuição de todos, que é uma multissectorial, não só das câmaras municipais, também da população de uma forma geral, para que possamos sair vitoriosos. Finalmente, o HIV é uma situação belíssima. Nós estamos a querer concorrer à certificação da eliminação da transmissão do HIV mãe-filho. O Ministro da Saúde destaca avanços, mas alerta para possível corte de até 30% no financiamento do Fundo Global, percentagem ainda por confirmar. Por causa das alterações últimas e a saída dos Estados Unidos no financiamento da OMS, também afetou o Fundo Global, uma percentagem razoável, que vai se discutir. Tentamos cerca de perto de 30, mas dados são para serem confirmados. Mas o Fundo Global reconhece a importância de Cabo Verde no cumprimento das metas. Estamos muito bem colocados relativamente a essas 3 doenças de controle e eles estão fazendo um esforço para procurar não reduzir substancialmente o fundo. E durante a sessão da abertura do ateliê de sensibilização sobre o Programa Nacional de Luta contra VIH, Tuberculose e Malária, o Ministro da Saúde reforçou que o principal desafio é manter os ganhos alcançados com trabalho contínuo e forte mobilização comunitária. O encontro marca o arranque do processo de avaliação e preparação da nova candidatura ao financiamento do Fundo Global.
E a Proempresa apresenta no Mindelo uma nova medida do programa Impulsiona, destinada a estreitar a ligação entre pequenas empresas locais e o setor do turismo e promover a inclusão económica. Com este reforço no programa Impulsiona, o Governo tenta fortalecer o setor empresarial ligado ao comércio, turismo e também a economia azul, aproximando quem vende de quem compra, conforme Milu Rodrigues. Esta nova medida do programa Impulsiona prevê financiamento para ajudar as empresas a desenvolver redes de fornecimentos locais e assim conseguir que serviços das pequenas e médias empresas respondam às imposições do setor turístico e da economia azul, explica Ednei Cabral, presidente do Conselho de Administração da Proempresa. Temos vários fornecedores locais, microempresas, que não conseguem aceder ao mercado turístico e economia azul por causa das exigências que nós queremos capacitar essas pequenas unidades, ainda que informais, para que possam ter acesso a este grande mercado. Cada candidatura pode integrar até 10 empresas fornecedoras, formalizadas ou não, que durante o processo recebem assistência técnica para melhorar a gestão, a organização produtiva, o embalamento, certificação e qualidade dos produtos. O programa inclui capital inicial no valor de 100 mil escudos, destinado exclusivamente ao reforço da capacidade produtiva com acompanhamento durante 12 meses. O Ministro da Promoção de Investimentos, Eurico Monteiro, presidiu ao workshop de apresentação deste programa de oportunidades, destacou que o Governo está empenhado em maximizar as oportunidades nas áreas do turismo. O Governo está a prestar nisso apoios e incentivos e até linhas de crédito que podem beneficiar as empresas e quiserem tirar partido, digamos, das unidades empresariais implantadas a nível local, neste caso concreto, portanto, em São Vicente, que podem acrescentar, portanto, mais valor, transformando, digamos, uma espécie de ecossistema local, em que, partindo de uma unidade empresarial central, nós podemos criar valor logo no início. São Vicente recebeu mais uma edição do workshop do programa Impulsiona, desta vez destinada a apresentar a medida 6 do programa, que pretende criar condições para que as pequenas e médias empresas possam competir com as grandes cadeias e fornecer bens e serviços aos estabelecimentos turísticos do país. Proempresa apresentar no Mindelo uma nova medida do programa Impulsiona. E o Ministro da Agricultura e Ambiente reuniu-se hoje com a Secretária de Estado Adjunta para as Relações Económicas e Externas da Hungria, visando discutir o reforço da cooperação bilateral no âmbito do programa de mobilização de água para a agricultura e as próximas etapas do projeto. A iniciativa do Governo, que aposta na desalinização de água para tornar o setor menos dependente das chuvas, recebeu inicialmente um financiamento da Hungria de 35 bilhões de euros, que foi reforçado posteriormente com mais 7 milhões de euros, conforme o Cândido Amorim Fortes. O programa de mobilização de água para a agricultura combina o uso de água do mar dessalinizada com energias renováveis, visando transformar a produção agrícola no país, tornando-a menos dependente das chuvas e reduzindo o custo de produção da água. O programa de estadia da delegação húngara inclui uma visita às estações de dessalinização de água de Achada-Baleia, em São Domingos, e Achada-Ponta, em Santa Cruz, realça o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que explica que o programa abrange também projetos em outras ilhas. A delegação vai sair daqui com informações muito concretas sobre o estado de andamento. Nós vamos ter um encontro agora para a apresentação de tudo o que temos de projetos nas ilhas e também vamos aproveitar hoje no período da tarde para fazer uma visita no terreno e vão poder conhecer os desafios que nós temos neste domínio. Vamos conversar sobre a forma como concluir estes projetos, acelerar e, acima de tudo, abrir as portas, discutir um pouco as linhas da continuidade da nossa cooperação no domínio da água e na consolidação dos sistemas agrícolas onde nós utilizamos água dessalinizada. O programa, que enfrenta desafios ligados às especificidades de cada localidade, começou, entretanto, lembra Gilberto Silva, por ser reforçado pela Hungria com mais 7 milhões de euros, visando contornar os constrangimentos provocados pelas crises da Covid-19 e dos preços das importações. Sobretudo a crise inflacionária, que fez aumentar o preço dos equipamentos e contribuir, de facto, para encarecer um pouco o projeto, mas nós temos estado a contornar este constrangimento, para já com o reforço do financiamento, que aconteceu há um tempo atrás no valor de 7 milhões de euros, mas na procura de soluções. Não se trata propriamente de projetos chave na mão, são construções quase que costurados à medida,
considerando as especificidades de cada ponto onde nós investimos nas desalinizadoras. O programa de mobilização de água para a agricultura, que está a ser implementado pela empresa húngara VTK, tem como objetivo principal o aumento da água para a agricultura através da dessalinização, visando fortalecer a resiliência climática e a segurança alimentar do país. E os deputados do PAICV eleitos por Santo Antão afirmam que o setor primário da ilha tem sido prejudicado pela má governação do MPD, apontando falta de investimentos e ausência de políticas eficazes para a agricultura, pecuária e também pescas. Segundo os parlamentares, esta desatenção tem contribuído para que Santo Antão permaneça num processo de regressão, refletido numa perda acentuada da população. Arlísia Rodrigues tem uns pormenores. Os deputados do PAICV, eleitos pelo Círculo de Santo Antão, concluíram esta terça-feira uma semana de visita à ilha. Em jeito de balanço, a deputada Rosa Rocha chama a atenção para a perda de população, fenómeno que, nas suas palavras, reflete claramente o estado de regressão em que a ilha se encontra. Segundo a parlamentar, esta situação deve-se, em grande parte, ao fato de Santo Antão não ter beneficiado de projetos estruturantes prometidos pelo governo desde 2016. Não tem jardins que não tinha há 10 anos atrás mais de 80 crianças, que agora não tem cerca de 8 crianças. Portanto, é um indicador da perda de população, porque outras ilhas turísticas é mais competitiva que Santo Antão e porque Santo Antão também que beneficiar de investimentos estruturantes que ele deveria, que foi comprometido desde 2016. Rosa Rocha afirma que esta realidade está diretamente ligada ao que considera ser a má governação do atual executivo do MPD, sobretudo no que diz respeito ao setor primário, que é o mais prejudicado. Um dos setores mais prejudicados para o governo é o setor agrícola e que te matar a meio rural. Te matar a agricultura, te matar a pecuária, para além de outro setor primário que é pesca, o que te provoca para o governo setores primários que é prioridade. A deputada exemplifica com o projeto de agricultura moderna através da dessalinização de água na zona de Gamboesa, no Porto Novo, que foi lançado em 2024 e que, a seu ver, não passa de um projeto falhado. Esse é um exemplo de um projeto falhado. Um projeto que o governo concedeu um empréstimo de 4,8 milhões de conto na Hungria, que era para desalinização de água para a produção agrícola. Foi lançado esse projeto para despadrega de 110 hectares de terreno. Entretanto, aquela unidade de 50 metros cúbicos hora te cobria apenas 11,4 hectares. Isso quer dizer, não exigir explicação para o governo, que tem mais recursos que não quer saber o que é que aconteceu com aquele projeto, que é para ampliar o número de desalinizadoras para Santo Antão e, entretanto, a fazer prospecção de água subterrânea, que é para tentar complementar aquela água que é para irrigar. Rosa Rocha alega que este é mais um projeto lançado em plena campanha autárquica e que vem sendo arrastado, o que prova, segundo ela, que o governo não é apenas reativo, mas também lento, com obras previstas para 10 meses que se prolongam por quase 4 anos. Já temos 13 horas mais 24 minutos, sensivelmente. Vamos agora ao Parlamento, onde os sujeitos parlamentares estão a debater na especialidade da proposta do Orçamento de Estado deste ano 2026, do próximo ano. O PAICV acusa o Governo de violação sistemática da lei orçamental e de não entregar ao Parlamento as diretrizes dos vários orçamentos do Estado e de querer governar sem o controle do Parlamento. Acusações rebatidas pelo grupo parlamentar do MPD e pelo Ministro das Finanças. António dos Reis está a acompanhar de tudo, acompanhou. António, boa tarde. Conta-nos. Boa tarde, Anatólio. Dizer que neste primeiro período a discussão em torno do pagamento da taxa comunitária junto da CDAO mereceu um debate acalorado entre os grupos parlamentares do Movimento para a Democracia e PAICV, bem como do Ministro das Finanças. O MPD reitera ainda que o Orçamento do Estado para 2026 é um bom orçamento. A deputada Lúcia Passos justifica que há projetos em negociações com os parceiros internacionais e que serão inscritos no orçamento de forma transparente quando for assinado. A ideia foi reforçada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, que garantiu que há transparência na execução orçamental. Olavo Correia esclarece ainda que as diretivas orçamentais são orientações. O governante revela ainda que o orçamento vai ser aumentado em cerca de 100 milhões de dólares, que advém de projetos que estão a ser negociados.
Sr. Deputado, nós estamos a negociar o projeto adicional de energia, 25 milhões de dólares americanos. Sr. Deputado, estamos a fechar o financiamento para o Global Gateway, os portos, as energias renováveis, o digital. Estamos a negociar o financiamento adicional de capital humano. Estamos a negociar o financiamento Global Gateway para apoiar a startup e os empreendedores, microempreendedores cabo-verdianos. 460 milhões de euros. Nada disto está no orçamento porque ainda não foi contratualizado. Logo assim que assinarmos o acordo de financiamento, vai ser inscrito e o orçamento vai aumentar, o investimento vai aumentar. É isso que está em causa, deputado. Isso não tem a ver com a vontade do governo A ou do governo B. Isso tem a ver com a natureza do financiamento do orçamento do Estado de Cabo Verde. E o deputado do PAICV, Julião Varela, voltou à carga, acusando o governo do MPD de não apresentar as diretrizes do Orçamento do Estado ao Parlamento nos últimos 10 anos de mandato. O deputado do PAICV reitera ainda que há cortes orçamentais nas rúbricas de investimentos e volta a acusar o Executivo de alterações do orçamento à margem da lei. Altera também os indicadores do orçamento. Os próprios indicadores, nomeadamente os indicadores do déficit, do saldo global, portanto, dos limites ao endividamento, ficam totalmente alterados, portanto, com o novo orçamento que o governo tem estado a fazer. De maneira que deve ficar absolutamente claro que este governo não conseguiu explicar-nos, portanto, todas essas alterações. E o governo não consegue explicar por que razão um conjunto de projetos, de programas que foram anunciados em 2016, conjunto das grandes obras, o governo passou 10 anos, ainda não conseguiu negociar os montantes para incluir no orçamento e vai ficar a depender, portanto, de acordos e negociações. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia acusou a oposição, sobretudo o PAICV, de demagogia. O deputado Aniceto Barbosa explicou que o governo tem a competência de fazer alterações orçamentais, observando a lei de base do orçamento. O governo tem essa competência de sim para fazer alterações ou rotações orçamentais de acordo com programas que devem ser beneficiados. O colega Julião está fazendo referência nesse ponto de cima e depois está pergunta para que esses projetos. Afinal, que contradição é isso? Os projetos, a hora que for assinado, de ser implementado, de for integrado dentro do orçamento. Mas, de qualquer maneira, não está sentindo algum atrapalhamento, digo isso assim. A mim cresceu e veio diretamente ao que é efetivamente o artigo. O artigo está falando de disciplina orçamental. E os deputados da UCID defendem que o governo deve observar escrupulosamente a lei de execução orçamental. António Monteiro alertou o governo também para o cumprimento da lei de base do orçamento. É que o governo deve cumprir escrupulosamente o que está no artigo 81 da lei de bases do orçamento do Estado. O governo deve cumprir escrupulosamente o que está também no artigo 88. E dando as informações necessárias para que o Parlamento esteja atentamente a seguir aquilo que se processa no país. António, dizer que essa discussão para a aprovação na especialidade da proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2026 ainda vai no início das 7 horas reservadas, portanto a hora reservada para o debate. Ainda os deputados estão no artigo 8º, faltando ainda cerca de 4 horas e 30 minutos para o debate, o que prevê, portanto, que se estende até o início da noite. Portanto, muito debate ainda. Obrigado, António dos Reis. E o Presidente da República deverá liderar no próximo ano um grande evento à margem da Cimeira de Líderes da União Africana, no âmbito dos 20 anos do Fundo Africano do Património Mundial, que tem entre as suas perspectivas a renovação do engajamento dos líderes africanos para com a agenda de preservação do património num contexto de desenvolvimento sustentável do continente africano. A informação foi avançada pelo diretor executivo do fundo, que foi recebido da Bahia hoje pelo chefe de Estado José Maria Neves. Esteve na presidência a Miriam Lopes dos Santos. O processo para a inscrição do campo de concentração do Tarrafal na lista de Património Mundial da Unesco, que é alvo de um ateliê a decorrer no Tarrafal de Santiago, foi um dos assuntos abordados. Para Albino Jopela, diretor executivo do Fundo Africano do Património Mundial, que presta assistência técnica e financeira ao processo, não há dúvidas quanto ao valor excepcional do campo. O que se concorda a todos os peritos tem isto muito claro é que, sob o ponto de vista do valor
excepcional universal de Campo Tarrafal, não há dúvidas que de facto é um bem que merece o seu lugar na lista do património mundial. Entretanto, tecnicamente tem que se compilar o dossiê, tem que se fazer a documentação e a demonstração de quais são os elementos que fazem parte deste sítio, para que depois a sua inscrição também seja acompanhada da devida gestão e conservação. O Presidente da República, José Maria Neves, patrono do fundo, deverá liderar em fevereiro de 2026 um grande evento à margem da Cimeira de Líderes da União Africana no âmbito dos 20 anos do Fundo Africano do Património Mundial. Albino Jopela explica os propósitos. É um momento de reflexão não só daquilo que são os resultados do trabalho e do mandato que foi conferido ao fundo desde então, mas sobretudo de planificação e para olharmos, digamos, os próximos 10 anos, a visão que se tem, mas sobretudo como é que o fundo se posiciona para apoiar aquilo que são as agendas nacionais, portanto de Cabo Verde, mas também na sua função como o champion da União Africana, olhando para todo o continente, quais são então, digamos, as grandes prioridades na próxima década. E, portanto, é um momento não só de reflexão, de avaliação, mas também de mobilização e de renovação do engajamento dos líderes africanos para esta agenda de preservação do património no contexto do desenvolvimento sustentável do continente. Na audiência com o chefe de Estado cabo-verdiano, o diretor executivo do Fundo Africano do Património Mundial teve a oportunidade de discutir com o presidente o seu projeto de advocacia para o património africano a nível do continente e do mundo e o seu contributo na mobilização das lideranças africanas. E a Cidade da Praia recebe nos dias 1º e 2 de dezembro, no Centro Cultural Português e na Universidade de Cabo Verde, o encontro Nós Filme, Nós Voz, a conversa aberta com os cineastas de Cabo Verde, que promete juntar criadores, público e também instituições para debater e refletir o cinema em Cabo Verde. A iniciativa acontece no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, conforme a Dina Almeida. O encontro Nós Filme, Nós Voz quer ser mais do que um evento. Pretende ser o ponto de partida para uma nova etapa do cinema cabo-verdiano, onde talento, políticas públicas e oportunidades caminham lado a lado. Nos dias 1 e 2 de dezembro, realizadores, estudantes, público e instituições sentam-se à mesma mesa para discutir o presente e projetar o futuro de um cinema que cada vez mais fala para o mundo com voz própria, explica Eliane Lopes, representante do Ministério da Cultura. Os objetivos dessa conversa aberta é valorizar e amplificar as vozes que constroem o cinema cabo-verdiano contemporâneo, promover a formação e intercâmbio técnico e artístico, reforçar as ligações culturais e cinematográficas no espaço lusófono, estimular um diálogo entre criadores, estudantes, público e instituições, mas também consolidar o Ministério da Cultura como plataforma de encontro e difusão do cinema nacional. No dia 1 é no Centro Cultural Português e no dia 2 é na Universidade de Cabo Verde. O encontro conta com diálogos, sessões de formação, exibição de filmes e termina com 2 estreias nacionais. Entre os convidados estão nomes que já projetam Cabo Verde no mundo, a nível da 7ª Arte. Nesse encontro vamos ter como oradores o Pedro Soulé, mas também teremos como convidada Denise Fernandes, realizadora cabo-verdiana suíça, premiada internacionalmente, Samira Vera Cruz, cineasta e produtora nascida em Cabo Verde, o Nuno Boaventura Miranda, realizador e diretor da fotografia cabo-verdiano, Yuri Selnik, realizador cabo-verdiano, a Cleo Diara, atriz e realizadora luso-cabo-verdiana, o Pedro Pinho, o realizador português e produtor, e também é conhecido internacionalmente pelo seu cinema humanístico e político. O encontro surge também num contexto de crescente dinamização cultural no arquipélago, com novos festivais e iniciativas cinematográficas nas ilhas e com a ambição de integrar o cinema nos grandes eventos culturais nacionais.
13 horas mais 35 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos abrir a nossa página internacional com atualização em relação àquilo que está a acontecer em Guiné-Bissau. Há instantes vimos através das redes sociais o pronunciamento do candidato Fernando Dias da Costa, ele que teve um encontro esta manhã com os observadores que estão em Bissau. Foi exatamente no momento em que ele estava reunido com os observadores que tudo terá acontecido, e ele disse que foi partilhar com os observadores os dados de que dispõe, que lhe dão a vitória à primeira volta, e ele pediu também aos militares para ficarem afastados do processo, pediu encarecidamente à Comissão Nacional de Eleições que amanhã divulgue os resultados e reiterou o pedido aos militares para ficarem afastados do processo. E também uma fonte nos confidenciou que eventualmente tudo o que aconteceu foi uma encenação para impedir a Comissão Nacional de Eleições de apurar os dados e divulgar, aliás, os dados amanhã, quinta-feira, conforme estava estipulado, ou seja, pode ter havido uma inventona e não mesmo um golpe de Estado na Guiné-Bissau. As próximas horas, naturalmente, irão nos dar mais elementos para sabermos se efetivamente trata-se de um golpe de Estado ou se é uma inventona. A França e o Reino Unido insistem em força multinacional para a Ucrânia. No pós-guerra, os dois países reafirmaram a sua intenção de enviar tropas para o terreno assim que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminar. França e Reino Unido instaram os membros da coligação de interessados a fornecerem à Ucrânia garantias de segurança robustas para salvaguardar um futuro acordo de paz, incluindo o envio de tropas como parte de uma força multinacional. A coligação de interessados, que reúne a maioria dos países europeus, bem como a Turquia, Canadá, Austrália e também Nova Zelândia, para além do Japão, reuniu-se virtualmente ontem para discutir a iniciativa diplomática lançada pelos Estados Unidos de América para se chegar a um acordo de paz. O plano original de 28 pontos, redigido secretamente por responsáveis norte-americanos e russos, excluía categoricamente qualquer presença da NATO em solo ucraniano depois da guerra. Mas a França e o Reino Unido mantêm-se firmes nas suas intenções, argumentando que a sua presença física armada ajudaria a dissuadir uma nova agressão. Agora sim, fim de linha neste jornal. Tempo para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento a TACV com 3 pássaros no ar. Temos uma aeronave que saiu de São Filipe, está prestes a aterrar no aeroporto da Praia. Já deve estar mesmo muito perto da pista da praia. Partiu da praia em direção a São Vicente um outro aparelho, também ao serviço da TACV, deve aterrar às 2 horas mais 8 minutos, em sentido contrário, vem de São Vicente, o aparelho da Global ao serviço da TACV, e deve aterrar às 2 horas e 4 minutos aqui na praia. Daqui a pouco tempo, ambas aeronaves vão cruzar aí nos céus do país. A aeronave que vem de São Vicente está numa altitude de 9.000 pés, qualquer coisa como 3.300 metros de altitude, e o que vai da praia, que vai passar também ao lado do outro aparelho, está a 10.000 pés e 10.475 pés, ou seja, está cerca de 500, 600 metros mais alto. Seja como for, os dois aviões vão cruzar daqui a pouco. Está em movimento no aeroporto de São Vicente o aparelho da TAP que vai para Lisboa e vai aterrar na capital portuguesa, sensivelmente dentro por volta das 18 horas mais 30 minutos, sensivelmente. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação à movimentação aérea, e pela via marítima neste momento não vejo nenhum ferry a navegar, pelo que ficamos por aqui e vamos ver como é que está o movimento das marés e outras informações. Para esta quarta-feira, 26 de novembro, o sol despontou às 6 horas 41 minutos e 5 segundos. O pôr do sol será às 18 horas 1 minuto mais 42 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 11 horas e 40 minutos e vai se pôr pelo sudoeste às 23 horas mais 22 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 59 minutos e a seguinte será às 15 horas e 52 minutos. A primeira pré-bar foi às 10 horas e 2 minutos e a seguinte será às 22 mais 25 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 16 horas e 31 minutos até às 18 horas e 31 minutos. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 4 horas e 55 minutos e a seguinte às 16 mais 49 minutos. E a primeira pré-bar será às 11 horas e 5 minutos e a seguinte às 23 horas mais 27 minutos. Os dados apontam que amanhã será um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 4 horas e 51 minutos até às 6 horas e 51 minutos, ou então das 17 horas e 17 minutos até às 19 horas e 17 minutos. Fim de linha, Mira, hoje não temos títulos. Não temos títulos, então fim de linha, 13 horas mais 39 minutos. Mais
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.